Olá, pessoal. O objetivo do vídeo da aula de hoje é a gente encontrar métodos para refinamento de uma raiz. Bom, no último vídeo nós estudamos como encontrar um intervalo que contenha a raiz real de uma função. E para isso, nós utilizamos o teorema de Bolzano. Essa aí é a fase um, uma vez que a gente não consegue achar a raiz de uma função de forma analítica. Então, primeiramente, a gente tenta encontrar um intervalo que contenha essa raiz, aplicando o teorema de Bolzano, e depois a gente passa para a fase 2, que é a fase do refinamento desse intervalo para encontrar essa raiz. Para isso, a gente vai aplicar um método numérico a fim de refinar esse intervalo. Então, nós estudaremos 4 métodos. Primeiro, o método da bisseção ou dicotomia. Depois, o método das cordas, oposição falsa. Depois, o método da iteração linear ou ponto fixo. E, por último, o método de Newton-Raphson. Nessa videoaula de hoje, nós estudaremos o método da bisseção ou dicotomia. Então, qual é o objetivo desse método? Assim como os outros, o objetivo desse método é refinar aquele intervalo que nós encontramos na fase 1. O que difere um método de outro é apenas a forma de como refinar esse intervalo. No método da bisseção, a gente vai partir do pressuposto que a função f seja contínua no intervalo AB e que a f de A vezes a f de B seja menor do que zero. Ou seja, essas são as condições do teorema de Bolzano para, a partir daí, a gente aplicar o método. O método da bisseção, o objetivo dele é reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz até atingir a precisão requerida, usando para isso a sucessiva divisão do intervalo AB ao meio. Então, nesse método, o método da bisseção, a gente vai ficar sempre dividindo o intervalo que nós encontramos na fase 1, o intervalo AB, nós estaremos sempre dividindo esse intervalo ao meio, ou seja, em duas partes iguais. Então, como é que são feitas as iterações nesse método da bisseção? Olha só. Uma vez que a gente tem aquele intervalo inicial, AB, então, vamos chamar, já que a gente vai partir aí, ver quantas iterações são necessárias, então a gente vai calcular nossa primeira estimativa para esse intervalo, que nós estaremos chamando aqui de x0. Então, x0 vai ser a minha primeira estimativa do meu intervalo AB. Então, quem vai ser x0? Então, primeiro AB que eu vou pegar aqui, eu vou chamar de A0 e aqui B0. Então, para eu dividir esse intervalo aqui ao meio, então, eu vou pegar o A0, somar com B0 e dividir por 2, já que o objetivo é dividir ao meio. Então, ao meio é dividir em duas partes. Então, esse meu A aqui eu estou chamando de A0 e esse B aqui eu estou chamando de B0. Então, se a f de A0 for um número negativo e a f de B0 for um número positivo, e essa f de x0, que a gente acabou de calcular que foi dividir ao meio, também for um número positivo, o que é que vai acontecer então com a minha raiz aqui? Então, a minha raiz aqui vai pertencer ao intervalo A0x0.
Por que vai pertencer ao intervalo A0x0? Porque é a f de A0 com a f de x0 é que satisfaz o teorema de Bolzano, ou seja, o produto de a f de A0 com f de x0 é que me dá um valor negativo. Então, significa que na minha próxima iteração, eu já sei que a minha raiz está entre A0 e x0. Então, observe que agora, como minha raiz aqui está entre A0 e x0, então significa que meu A1, na minha próxima iteração, meu intervalo AB aqui, ó, esse A1 agora vai ser A0 e meu B1 agora vai ser x0. Novamente, na minha próxima estimativa, agora que eu vou chamar de x1, eu vou dividir o intervalo ao meio. Ou seja, eu vou pegar meu próximo AB aqui, na linha anterior era A0, B0, aqui agora vai ser A1, B1, sendo que meu A1 é o A0 da estimativa anterior e meu B1 vai ser o x0 que eu encontrei na estimativa anterior. Então, meu x1 vai ser A1 mais B1 dividido por 2. Novamente, eu vou calcular as imagens desses valores. Então, eu calculo o f de A1, o f de B1 e o f de x1. Se o f de A1 for negativo, o f de B1 for positivo e o f de x1 for negativo, então, onde é que vai estar minha raiz aqui agora? Então, minha raiz agora vai estar entre x1 e b1. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que é esse produto aqui que satisfaz o teorema de Bolzano. Então, para eu saber qual é o intervalo que vai conter a minha raiz, eu vou ter que analisar o produto dos sinais aqui dessas imagens. Aonde ele for negativo, então significa que a minha raiz vai estar naquele intervalo. Então, nesse caso aqui, como esse produto aqui que está dando negativo, então significa que a minha raiz vai estar entre x1 e b1. Então, na minha próxima iteração aqui, se eu fosse continuar aqui esse processo, o meu x2 aqui agora, meu x2 seria A2 mais B2 dividido por 2, onde o meu A2 seria o x1 daqui, e meu B2 aqui seria o B1. Então, continuaríamos esse processo até que o módulo da f de x seja um número menor do que epsilon, onde esse epsilon aqui é uma precisão pré-estabelecida. Geometricamente, como é que a gente enxerga esse método aqui da abscissão? Observe que nós temos aqui, inicialmente, esse intervalo AB, onde quando a gente começa o processo interativo, a gente pode chamar esse A aqui de A0 e esse B aqui de B0. Então, no método da abscissão, o que a gente faz logo no início? A gente vai, observe que, primeiramente, ele satisfaz ao teorema de Bolzano, que é o produto dessas imagens ser negativo. Então, observe aqui que a f de A é positiva, negativa, e a f de A aqui é negativa, e a f de B aqui ela é positiva, onde o produto dessas imagens satisfaz o teorema de Bolzano, que f de A vezes f de B é negativo. Bom, agora que a gente vai aplicar o método da abscissão, o método da abscissão consiste em dividir esse intervalo ao meio. Então, a minha estimativa para a raiz, que é o x aqui, ó, eu vou encontrar umas sequências aqui de estimativas para a minha raiz da função. Então, a gente divide o intervalo AB aqui ao meio. Então, eu vou encontrar aqui minha primeira estimativa para a raiz, que é x0. Então,
Observe que a distância aqui entre A e x0 é a mesma que entre x0 e B, porque nós estamos dividindo o intervalo ao meio. Agora que esse intervalo está dividido ao meio, eu vou ter depois, na próxima estimativa, redividir esse intervalo novamente em duas partes. Mas aí eu tenho que observar qual dessas partes aqui é que está contendo a minha raiz, já que eu dividi ao meio. Se é entre o A0 e o x0, ou se minha raiz vai estar entre x0 e b0. Pelo gráfico, a gente já está vendo que minha raiz está entre A0 e x0. Mas, se eu não estivesse visualizando, se eu não tivesse aqui esse gráfico, para perceber que minha raiz está aqui, porque a gente está vendo que a raiz é o valor onde esse gráfico aqui, o ponto onde esse gráfico aqui intercepta o eixo x. Mas se eu não tivesse esse gráfico e eu dividisse aqui meu intervalo ao meio, encontrando aqui x0, eu teria que procurar analisar onde era que minha raiz estava, se estava entre A0 e x0 ou entre x0 e b0. Para isso, eu iria calcular esse f de x0 para ver se estava dando positivo ou negativo e iria comparar com o f de A0, como eu mostrei aqui anteriormente, onde é que o produto, onde é que satisfaz o teorema de Bolzano. Como a gente já está vendo que a raiz está aqui, então eu já sei que a minha raiz está entre A0 e x0. Novamente, entre A0 e x0, a gente divide o intervalo ao meio. Quando divide ao meio, a gente vai encontrar aqui nossa próxima estimativa, que é x1. Então, novamente, eu fiquei com duas regiões aqui, A0 e x1, ou entre x1 e x0. Já estamos vendo que a raiz está entre x1 e x0. Se nós estivéssemos visualizando, novamente a gente aplicaria o teorema de Bolzano, para ver em qual dessas partes a minha raiz estaria se encontrando. Então, aqui a gente já sabe que a nossa raiz está entre x1 e x0. Então, como a raiz aqui está entre x1 e x0, a gente vai novamente aqui entre x1 e x0 dividir o intervalo ao meio. Aí encontramos nossa próxima estimativa aqui, que é x2. Novamente, dividiríamos x2 e x0 ao meio. Ou seja, então a gente percebe que a cada iteração, essas estimativas, elas se encontram mais próximas da raiz da função. E aí a gente vai repetindo esse processo até quando nós queiramos, até atingir uma precisão pré-estabelecida. Ou seja, o ideal é que essas estimativas elas se aproximem cada vez mais da raiz real da função. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido o método da bisseção. E aí, na próxima aula, a gente vai ver um exercício aqui aplicando esse método da bisseção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.